Oi pessoal, e para o vídeo de hoje, né, a gente vai falar sobre plasma. É isso aí. Existe um livro, tá, que ele é incrível de ser lido, principalmente para as pessoas que querem entender a mediunidade, compreender a mediunidade e desenvolvê-la, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade de Chico Xavier. E nesse livro ele fala sobre o plasma, tá? Então, é o tema que a gente vai falar hoje, tá? Ainda mais tratando de mediunidade, grupos de estudos, né? Grupos de estudo, médiums e estudantes. O que acontece, assim, ó, segundo esse estudo dos domínios da mediunidade? Existe o mundo das ideias e o mundo físico, tá? O que seria o mundo das ideias? Que é nada mais do que o mundo dos pensamentos. O mundo das ideias é o mundo imaterial, é o mundo imortal, é o mundo onde habita a alma. O mundo físico é o mundo onde habita o corpo, é o mundo material e é o mundo do perecível, né? Então, o que acontece para a gente entender assim, ó, todo médium? A mente do médium, tá? Ela precisa ser cuidada e tratada. Todo médium precisa entender que nós produzimos uma energia mental e material através dos pensamentos. Como assim, Duda? O plasma, todo médium, todo ser humano, mas o médium muito mais do que uma pessoa comum, ele produz o plasma, que é o quarto elemento da matéria. O plasma ele tem um núcleo aonde ele forma uma auréola de energia gasosa, tá? Que vai formar a matéria. E nós produzimos isso. O que seria o núcleo? O nosso pensamento. Então, olha que interessante isso. Se nós produzimos plasma, a gente produz matéria através do pensamento. Por isso que todo médium ele precisa ficar no orar e vigiar a todo momento, a todo instante. Entender que a nossa vibração ela emite um sinal, um pulso para o universo, se afinizando com outras inteligências e outras energias iguais a esse pulso que a gente emite para o universo. E uma das coisas que a gente precisa entender é assim, um bom médium ele tem afinidade de contato com os mentores. Ah, mas o médium incorpora espíritos sofredores. Ele pode incorporar e passar mensagens de espíritos sofredores, mas não que ele tenha a vibração do espírito sofredor. O correto é que os mentores tragam esses espíritos para tratamento. Então, o que acontece, assim, que é muito legal dessa aula que a gente está tendo aqui, desse encontro, desse trocar de ideias, assim, ó. Como está a sua vibração? Só que entenda uma coisa, a sua vibração, ela é produzida por um núcleo chamado pensamento. Cara, busca aí na internet, assim, ó, plasma, vai em imagens para te ver. Tem um núcleo gerador e aquele círculo em volta do núcleo ali, que é formando a energia, tá? Que pode vir a materializar alguma coisa. Então, o que acontece, assim, ó? O que nós estamos materializando na nossa vida? Porque o pensamento, ele dá forma. Vocês já estudaram alguma coisa sobre formas, pensamentos? Pensamentos, formas? Isso é uma coisa que todos os médios deveriam estudar. O que seriam formas, pensamentos? De tanto uma pessoa pensar em pensamentos onde há raiva,
a ódio, a não perdão. Essa pessoa produz formas, pensamentos, muitas vezes em formas de aranhas, morcegos, cobras, baratas, e fica tudo aquilo na psique, na áurea da pessoa. Médiums, clarividentes, olham, nossa, mas essa pessoa tem um bicho na aura. É uma forma de pensamento que está sendo produzida por ela mesma. E muitas vezes essa forma de pensamento, que é o legal da gente falar aqui no vídeo, ela não tem consciência. É apenas uma forma imaterial produzida pelo nosso pensamento, que é tirada através de um passe, através de uma oração. A forma pensamento negativa, que ela funciona como um condensador energético negativo na energia da pessoa, ela é alimentada pelo pensamento negativo. No momento que o médium começa a vibrar na oração, nos bons pensamentos, leituras edificantes, essa forma de pensamento, ela se desfaz sozinha. Mas aí que entra o lindo trabalho do Reiki, dos centros espíritas através do passe, das igrejas através da oração, porque muitas vezes a pessoa está tão imersa com a cabeça dentro daquela bacia d'água que ela não consegue sair daquilo sozinha. Por isso que muitas vezes ela precisa dessa ajuda, de um passe, de um magnetismo externo para que ela possa se livrar dessa matéria que ela está produzindo. Só que daí o que acontece, que eu acho que sempre vai ser assim, o ponto forte desse vídeo, dos vídeos que são feitos aqui. Cara, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. Muitas vezes, sozinho, a gente não consegue. Ponto. Mas a gente precisa entender também que a gente não pode virar dependente espiritual do outro. Que a gente precisa, sim, buscar a nossa força interior, entender o processo para não depender das pessoas para poder fazer a nossa limpeza. Por exemplo, o banho normal, o banho do corpo físico. Imagine se cada vez que você fosse lavar o seu corpo físico você dependesse de uma pessoa. Cara, não. Eu vou tomar banho quando eu quiser, no momento que eu quiser. E a minha intimidade eu vou fazer isso quando eu quiser, entende? Então o que acontece? Assim, ó, o autopasse. Você iniciar o reiki. Todo reikiano, o básico do reikiano, ele tem que se auto-aplicar o reiki. Mas, cara, eu vejo muito reikiano que não se auto-aplica. Por quê? Por preguiça, não tem tempo. Então, o que acontece? Assim, existem as práticas espirituais, que é a oração, a meditação, a sintonia e a vibração. Eu tenho percebido que nos momentos agora, nos dias de hoje é dia 23 de fevereiro de 2021, a energia está pesada. E eu sinto essa energia pesada desde a semana do carnaval. Como se parece que alguma coisa estivesse para acontecer. Não sei, eu fico quieto, fico no horário vigiar. Só que se eu entrar nessa energia, já era. Então o que acontece? Eu preciso de alguma forma sentar que nem eu estou fazendo agora para fazer um vídeo, para trazer aqui um pouco daquilo que eu aprendi e compartilhar com vocês e com certeza aprender com vocês também e que a gente entenda que isso aqui, ó, se a gente não cuidar disso aqui, a gente tá lascado. Se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, da nossa energia e da nossa vibração, a gente tá lascado. E esse plasma, ele é produzido pelo médium. Todo mundo já ouviu falar em ectoplasma. Uma das coisas que mais a gente ouve falar em médium é ectoplasma. O médium, ele produz ectoplasma, ele densifica. Mas poucas pessoas falam no plasma, que é o tema desse vídeo de hoje. Então, assim, ó, não é um vídeo muito extenso, mas a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, um bom médium de verdade, ele precisa estar no orai e vigiai a todo momento e a todo instante, tá? Tem que ser um exercício, tem que ser uma disciplina,
tem que ser uma persistência e constância. É mais ou menos aquela coisa assim, ó. Cara, tu tem plantas, que nem aqui, ó. Molha tuas plantas todo dia. Ah, mas hoje eu não tô bem. Molha as plantas não estando bem. Ah, mas estou triste. Molha as plantas estando triste. Mas não deixa de molhar as plantas. Então a gente tem que ter essa persistência e constância. E entender o seguinte: você quer ser um bom médium, você quer sintonizar com o plano espiritual, com o mundo das ideias, entende? Você vai ter que ter uma boa sintonia. Se você não tiver uma boa sintonia, cara, não tem como trabalhar espiritualmente. Não tem como você trabalhar espiritualmente tendo raiva, ódio de uma pessoa. Ter pensamentos que não condizem com a tua evolução espiritual. Se auto-observar e entender, cara, esse processo meu precisa ser trabalhado cada vez mais e mais e mais. Entender que muitas vezes, cara, vai levar um tempo, talvez uma vida inteira, para a gente mudar muitos comportamentos enraizados que a gente tem desde do nosso nascimento e desde vidas passadas. É isso que a gente precisa entender. Tá bom, pessoal? Um vídeo muito curtinho, mas tenho certeza que plasma. A gente produz isso através de um núcleo chamado pensamento. Cuidado com aquilo que a gente pensa. Forte abraço, fiquem com Deus.